Êxodo 4, versículo 24. E aconteceu que no caminho para o Egito, numa hospedaria, o anjo do Senhor veio ao encontro de Moisés para tirar a vida do seu filho. Contudo, Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ela tocou os órgãos genitais de Moisés e declarou: verdadeiramente tu és para mim um esposo de sangue. Ela disse esposo de sangue, referindo-se à circuncisão. Então, nessa ocasião, dessa cena, desse momento, Deus poupou a vida de Moisés. Eu liberei para vocês um texto essa semana, para muitos de vocês tiveram acesso, um texto falando exatamente disso daqui. E nesse texto eu expliquei que esse evento, especificamente de Êxodo capítulo 4, aconteceu quando Moisés, após ouvir o chamado de Deus para a vida dele, ele saiu de onde ele estava em Midian e estava caminhando, rumando para o Egito. Ele parou em determinado momento da estrada, da viagem, e se hospedou no local. E naquele local, conta a história, que ele ficou muito enfermo. Mas muito enfermo, ao ponto de vir a morte sobre ele. E nesse momento, conforme nós lemos aqui, nessa versão que eu li para você, que eu li para você, diz que Deus veio matar o filho dele. É meio forçada essa tradução. Quando você vai no texto hebraico, nas palavras aplicadas no hebraico, Deus não veio matar o filho dele, Deus veio matar ele. Estranho. Moisés recebeu um chamado de Deus. Parece meio controverso esse negócio. Está caminhando para obedecer aquilo que Deus tem chamado a ele, e na primeira parada oficial para descansar, o Senhor veio matar o homem que acabou de chamar. Deus, o Senhor tem outro plano? Por que o Senhor vai matar Moisés? Qual o problema? Moisés viveu, presta atenção comigo, Moisés viveu 40 anos no Egito. Depois fugiu do Egito, foi para a terra de Midian. Viveu mais 40 anos. Ali na terra de Midian, quando ele foi chamado pelo Senhor lá no monte, ele tinha mais ou menos 80 anos de idade. Então, e Moisés, quando chegou em Midian, se casou com uma jovem. E o nome dela é Zípora. Ela era filha de um sacerdote. Aí separa-se no texto e fala: vem cá, como é que tem um sacerdote de Deus, se não está nem mencionado quais são as linhagens sacerdotais que tem na Bíblia? Só são duas: a de Levi, né? A que veio lá de Levi, e a outra linhagem sacerdotal é a linhagem que veio de Melquisedeque, que é o homem justo, Melquisedeque, no nosso transliterado. Melquisedeque, só tem duas. Como é que aparece um sacerdote? Não, tem alguma coisa. Na história, quando você vai analisar, esse sacerdote, que o nome dele era Jetro, mas tinha um nome de sacerdotal chamado Reuel, dá-se a entender que ele não era de uma linhagem sacerdotal ligada ao Deus verdadeiro. Ele vivia no misticismo, com muitos deuses, ele vivia num local onde muitos deuses eram adorados, tá certo? Então, e claro, Moisés viveu com ele durante 40 anos. E quando Moisés teve filhos ali, casado com a filha do sacerdote, imagino eu faria isso, e talvez vou fazer, ainda não tive oportunidade, vou influenciar muito na criação dos meus netos, né, Iago? Né, Iago? Vou influenciar muito na criação dos meus netos. Se o Iago quiser levar o menino, ei, esse menino tem avô, ora comigo aqui. É natural que os avós querem o melhor para os seus netos. Então é natural que Jetro tenha influenciado muito. Então, e também é natural que nesse tempo Moisés teve 2 filhos. O primeiro filho que ele teve se chamou Gerson, e o segundo filho que ele teve se chamou Eliezer. Gerson foi aquele que ele teve assim que ele chegou em Midian. Forasteiro, vindo do Egito, um homem trabalhador, de uma idade legal, foi recebido por Jetro, teve uma esposa e teve um filho chamado Gerson.
passados quase 40 anos depois, dizem os rabinos, por milagre, ele teve um outro filho. Esse filho, ele era pequeno, nessa ocasião que eu li para vocês, tá certo? E uma das coisas que Moisés deveria fazer com o filho dele, segundo a lei que ele tinha sido criado, era a circuncisão. Foi um pacto que Deus fez com Abraão, que todas as pessoas descendentes de Abraão, o que diferenciava essas pessoas das outras, das demais pessoas do mundo naquela época? É que eles eram circuncidados. Então, durante o tempo que Moisés esteve em Midian, acredito eu e muitos historiadores e muitos teólogos, que Moisés não fez aquilo que era básico. Ele não fez aquilo que era básico, que era circuncidar os seus filhos. Então, naquele momento, assim, durante o tempo que Moisés esteve lá, durante 40 anos, ele não tinha um entendimento claro, porque estava sob um sacerdote que não tinha ligação com Deus. Mas quando Deus o chamou, ele deveria ter se prontificado não apenas em obedecer, assim, obedecer o chamado imediato, mas obedecer aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer há muito tempo. Eu imagino que por várias vezes o Espírito Santo chegou nele e falou: Moisés, quando o primeiro era ainda jovem, Moisés, tem que circuncidar no 8º dia, depois eu faço. Moisés, já está com 1 mês, depois eu faço. Moisés, já está com 15 anos, aliás 13 anos, já vai sair de criança para jovem, depois eu faço, estou muito ocupado. Moisés já tem, na época Gerson tinha em torno de 35 anos, e diz a história que Gerson não era circuncidado, e quando nasceu o outro, pequeno também, Moisés também não circuncidou ele. Aí, no caminho, eu acho assim meio controverso, como é que Deus acabou de chamar um homem e depois quer matá-lo? Durante muitos anos, Moisés tinha deixado as coisas de Deus de lado, porque estava muito ocupado com outros afazeres. Quando nasceu o mais novo, ele queria fazer com o mais novo a mesma coisa que ele fez com o mais velho. Só que nesse momento, o anjo do Senhor veio para matá-lo. A esposa dele, que sabia dos rituais praticados pelos judeus, correu, pegou uma faca, circuncidou a criança, tocou nos órgãos genitais de Moisés e falou: você é um noivo de sangue. Quanto tempo você ficou esperando e sempre protelando uma decisão sua com relação a Deus? Por pouco você não coloca a sua vida em risco. É um noivo de sangue. Durante muitos anos, Israel esteve no Egito por mais de 400 anos. Tem até uma profecia que o Senhor falou que iria ficar o povo dele cativo. Mas nos últimos anos desse tempo no Egito, chegou o tempo que o povo estava completamente escravizado. Agora imaginemos nós uma cena que é bem real. Deus, vamos usar assim no nosso português, a Bíblia. Eu leio uma pessoa muito legal que ele fala o seguinte: olha, a Bíblia foi escrita na linguagem dos homens. Se fosse escrita na linguagem dos deuses, dos anjos, ninguém entenderia. Então tá bom, vamos entender na linguagem dos homens. Eu imagino Deus preocupado, querendo um libertador. Não tinha ninguém, porque sempre alguém dizia: não, depois eu vou, depois eu faço. E passaram muitos anos o povo cativo. Depois eu vou, me dê um tempinho, deixa eu só resolver essa situação, depois eu vou. Foram muitos anos e o libertador sempre dizia: depois eu vou. Então, assim como Moisés, que quase veio a óbito, e só não veio a óbito porque ele tinha uma esposa que correu imediatamente, obedeceu ao Senhor, trouxe salvação e cura na vida dele. Da mesma forma, nós vivemos muitos dias da nossa vida sempre protelando a nossa decisão de ser uma pessoa firme e constante nas mãos do Senhor. Sempre.
Por exemplo, tem uma palavra muito legal, Hebreus 3,13. Olha como essa palavra é muito legal. Hebreus 3,13. O escritor, ele fala o seguinte, assim que, pelo contrário, presta atenção, exortai-vos mutuamente todos os dias. Quanto tempo? Diga comigo, todos os dias. Diga todos os dias. Durante o tempo que se chama, diga comigo, hoje. De maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Ou seja, durante todos os dias tem alguém dizendo para nós: não leva essa vida pecaminosa, porque o final dela não vai ser legal, não vai ser bom. Então nós protelamos, deixamos para depois o quê? O arrependimento genuíno, confissão de pecados específicos. E nós sabemos, e nós estudamos isso, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre uma transgressão, diga comigo, nunca prosperará. Alguém quer prosperar na vida, quer ser alguém, quer crescer, mas tem pecados, tem decisões, tem confissões que precisam ser feitas hoje, agora. Depois eu faço. Outro exemplo, nós na nossa convivência social, nós nos magoamos com as pessoas. Se você nunca se magoou com alguém, então conviva comigo, porque você vai se magoar comigo. É natural. Nós nos magoamos com as pessoas. Só que quando nós assumimos uma postura de carregar a mágoa, de carregar aquela mágoa dentro de nós, Hebreus 12,15, esse trecho é muito interessante. Quando nós carregamos essa disposição de carregar mágoas, o que acontece? A mágoa, aquele perdão não liberado, 12,15, Hebreus 12,15, aquele perdão não liberado, ele provoca em nós adoecimentos internos. Por exemplo, a criança caiu, o bebezinho caiu, tive filho pequeno, dois são adultos, né? Mas o bebê caiu, bateu a cabeça. Quando bateu a cabeça, gerou um galo ali. Meu Deus do céu. Coloca gelo, papai e mamãe cuidam. Só que quando bate a cabeça e não gera um galo para fora, mas tem um traumatismo para dentro que ninguém vê, esse é o perigo. Então, quando nós não liberamos perdão por falhas cometidas e carregamos aquela mágoa, nós carregamos, olha, o texto é bem legal, vigiai para que ninguém eu me excluo do melhor e maior presente que Deus tem para mim, quando eu não libero, e que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote vos cause confusão, contaminando alguns, não, contaminando muitos. Quando você resolve não perdoar de imediato, não vou perdoar porque eu tenho razão. É melhor você perder a razão e liberar o perdão do que ter razão e viver adoecido. Pronto. Depois eu perdoo. Gente, o tempo não perdoa, o tempo não esquece. O tempo faz de conta que perdoa, faz de conta que esquece, mas o tempo não resolve. Que resolve, nós vimos muito isso, que resolve o poder da nossa palavra. Eu libero o perdão, me perdoe. E nós protelamos essa decisão, e quem sofre com isso? Por que não prospera na vida? Por que vive com a vida completamente amargurada? É tão fácil. Libera o perdão. Outra coisa que nós protelamos. E quando nós protelamos, vai só se acumulando. Todos os dias, quem está no grupo da igreja, recebe todos os dias, a nossa querida irmã Ângela, no seu ministério fantástico, libera para nós. Aqui está a leitura diária. Presta atenção, eu contei, eu sou meio paranoico com as coisas para darem certo. Eu contei, meu Deus, quanto tempo eu demoro para ler a leitura do dia? Eu, que não leio muito rápido, demoro em torno de 15 minutos. Vamos colocar 15, vamos colocar 20. Ela caprichou, mandou um texto maior, demorei 20 minutos. Gente, preste atenção como é questão de postura. Se num dia que tem 24 horas, que você deve ter passado umas 6 horas dormindo, então sobraram 18.
Se no dia que você ficou 18 horas acordados, você não teve 20 minutos para ler a Bíblia, gente, paciência. Só que aí a irmã Ângela não perdoa. Hoje ela mandou, amanhã manda acumulado. Acumulado. Se passar uma semana sem ler, todo dia ela manda. Daqui a pouquinho você tem que sentar e ler a Bíblia toda, porque você tem 6 meses. Gente, de verdade. De verdade. Irmã Ângela, obrigado. De verdade. Obrigado por nos lembrar dessas coisas que são tão básicas. É atitude. Protela não. Não protela. Bispo, quanto tempo eu vou investir nessa leitura que vai me fazer um bem tremendo? Vamos arredondar o tempo para mais? Vamos, para mais. Para mais assim, é que eu leio bem, vagar, e eu tô. Não, você vai demorar meia hora. Gente, eu estou falando meia hora perto de 18. Não tem desculpa. Tem que ser imediato. De verdade, tem que ser imediato. Tem que ser imediato mesmo, tá certo? Outra coisa que eu sempre vou protelando. Ah, mas eu faço depois. Gente, a gente vai protelando. Lá no treinamento, eu até exemplifiquei. Alguém diz, eu não sou uma pessoa que tem fé. Qual é o meu conselho? Aprenda a ter fé sozinho. Porque se Deus for te ensinar a ter fé, não vai ser legal para você aprender. Porque vai chegar no momento em que alguém coloca uma arma na tua cabeça, depois de ter feito uma quantidade de absurdos, e na hora que ele vai atirar, a arma faz pá, não atira. Meu Deus, agora eu creio. O Senhor... Para que isso? Precisa desses extremos para aprender a ter fé numa dificuldade enorme? Não. Aprenda a ter fé em coisas cotidianas, que quando chegar o momento mais absurdo da vida que você precisar ter fé, você já vai estar tão tarimbado que não terá fé pequena ou fé grande, terá uma fé. Vai ser a mesma coisa. Então, é essencial que eu não protele ter uma vida de oração disciplinada. De verdade, a Bíblia diz orar sem cessar, né? De verdade. Bispo, tem um problema. Coisa difícil é orar. Porque tem que vestir uma roupa especial, passar um perfume, tem que ficar recluso durante pelo menos 2-3 horas em algum ambiente, tem que fechar a porta do quarto, tem que trancar, colocar uma música ambiente, como essa que vocês estão ouvindo aqui, colocar uma música ambiente, se conectar com o céu, sentir a presença de Deus, e ali naquele êxtase espiritual, você vai recitar para Deus as mais lindas e belas palavras que o ser humano pode dizer. Então, nem sempre eu tenho essa inspiração. Não é dessa maneira. Você está no trânsito, dirigindo ali no dia a dia, você começa a orar porque você lembra de alguém. Você está em casa resolvendo um problema, você para, intercede por alguém. Você está em todo tempo, em todo momento, uma das disciplinas espirituais mais fáceis de serem resolvidas, de serem praticadas, é a da oração. E nós vamos protelando essa disciplina. Vamos protelando. Outra coisa que a gente protela. Não, depois eu oro. Aí chega aquele negócio difícil. Agora eu tenho que orar. Gente, ora por coisas fáceis. Com a fé. Outra coisa assim que a gente precisa separar também. Não protele. Separar um tempo exclusivo para adorar a Deus e estar na sua presença. Exclusividade. Nesse momento, não tem, desliga, desconecta. Tem momentos sós com Deus. Eu seria uma pessoa muito honrada se o governador do estado me ligasse e falou: Vanderlei,
bispo, vem aqui no meu gabinete, na minha sala, tem um tempo de oração aqui comigo, eu estou precisando tanto. Eu me sentiria honrado. O governador, o prefeito me ligando, eu me sentiria honrado. É Deus que é muito maior do que o governador, que é efêmero, que passa rapidinho. Deus é muito maior do que o Lula, do que o nosso presidente, do que qualquer pessoa. Deus que é muito maior do que todo mundo, quer dizer o seguinte: aí, vamos conversar sobre a sua vida. O que não está legal? Vamos ter um tempo juntos aqui. Deixa eu te falar algumas lições que você precisa aprender. E eu vou o quê? Protelando como se a agenda fosse minha e não de Deus. Depois a gente se encontra. Depois eu falo. Quando nós não protelamos, eu não protelo aquilo que é da vontade de Deus para a minha vida. Eu não protelo, eu ajo. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando eu não protelo, eu aprendo a acalmar tempestades. A tempestade, Lucas capítulo 8, versículo. Esse texto interessante. Vocês têm assim Deus tem umas formas diferentes de falar. Eu estava dormindo quando o Senhor me falou: leia Lucas 8, 24 a 26. Eu não lembrava do que estava escrito em Lucas 8, 24 a 26. E parei, abri, está aqui. Era a mensagem que eu precisava ministrar para você. Aqui. Esse momento aqui, é o momento em que os discípulos estavam numa tempestade, atravessando o mar da Galileia. Jesus estava dormindo, e eles foram falar com Jesus. E Jesus então acordou e deu ordem ao vento, e o vento se acalmou, e a tempestade se acalmou. E lá no finalzinho diz assim: e tudo então se acalmou, e houve paz perfeita. Quem de nós, em plena consciência, não gostaria de ter paz perfeita? Levanta a mão, quem não gostaria? Eu vou orar para você ter muita tribulação. Quem de nós gostaria de ter paz perfeita? Sério? Alguém não quer? Eu vou orar para você ter problema. Eu gostaria de ter paz perfeita, de verdade. E quando eu aprendo a não protelar, a fazer as coisas de Deus, eu aprendo a ter paz perfeita. Versículo 25. Quando Jesus dirigiu, olha só como essa palavra é interessante. Jesus dirigiu aos discípulos: olha, o problema não é o tamanho da tempestade que se levanta na sua vida. O problema não é o tamanho do problema, a causa que você está, não é o tamanho do problema que se levantou na sua vida. É porque nós não estamos com a nossa fé depositada no local correto. Onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados porque não sabiam acalmar as tempestades, interrogaram uns aos outros, depois de Jesus ter acalmado: quem é este, que até os ventos e as ondas dá ordens e elas lhe obedecem? Gente, essa mesma unção, veja, você não está imune de ter tempestade na sua vida. Agora você pode se isentar de ser levado com um temporal, com um vento, e se perder completamente em tudo aquilo que você está fazendo. Você não está imune de ter problemas, mas você pode muito bem não ser levado por esses problemas. São duas coisas completamente distintas. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, eu não protelei, me coloquei diante de Deus. Não sou como Moisés, que passou 40 anos protelando uma decisão. Se é para servir, vamos servir. Veio a tempestade na sua e na minha vida, em qualquer um de nós. Nós não estamos imunes. O vento que assopra sobre a sua casa também assopra sobre a minha. Não estamos imunes. E veio a tempestade. Eu protelei ter um relacionamento com Deus. Eu protelei ter intimidade com Ele. Eu coloquei minha fé em outro lugar e não nele. E a luta veio. E a tempestade veio. E o problema veio. Então,
nós precisamos aprender a resolver as coisas antes que elas se tornem grandes, porque depois que for grande é mais difícil resolver. Enquanto é pequeno, aquela tempestade não começou quebrando tudo, começou com um vento pequeno que foi se pontuando, crescendo, e de repente você está no olho do furacão, mas ela começou pequena. Então veja só, quando você sentir aquela inquietação no seu coração, aquele mal-estar, você para. Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Ouça Deus lhe falar o que está acontecendo naquele momento. Toma uma postura, e aquilo que era para ser um mal terrível, quando você parou para ouvir Deus, quando começou a tormenta, você parou para ouvir Deus, naturalmente aquilo tende a se acalmar. Quando você tiver uma crítica muito ruim contra alguém, e eu falei lá no treinamento, vou repetir, aquilo que é legal, aliás, a gente fala no público o que é bom, a gente elogia no público e corrige no privado aqui, no secreto. Pronto. Então, quando houver aquela vontade de fazer algo contra alguém que vai causar uma divisão na igreja, no corpo, na família, o que você tem que fazer antes que se transforme em algo ruim? Será que é de Deus? Deixa eu ponderar. Por que você não responde agora, Jesus? A resposta que eu mais tenho não está nas minhas palavras, está no meu silêncio. O que vocês pensam enquanto eu silencio? Essa é a resposta do problema que vocês têm. Quem não tiver pecado, por favor, atire a primeira pedra. Você para, guarda o comentário, espera e não deixe o problema correr. Quando surgir algum pensamento em você, mas eu mereço isso, eu sou merecedor dessa cena, dessa premiação, de alguma coisa nesse sentido, agora é minha vez. Deus, o escritor, falou, Deus, por que os ímpios prosperam? Por que eles crescem? Por que isso, por que aquilo, por quê? E ele fala o seguinte: quando eu entrei no santuário de Deus, eu percebi, vou trazer para hoje, eu percebi que um dos homens mais inteligentes da era recente morreu precocemente de um câncer. Eu percebi que um dos homens mais inteligentes, também em tecnologia da era recente, que doa bilhões de dólares, e falou que quando morrer a fortuna dele vai estar toda doada. Eu li hoje, essa semana agora, dizendo que ele se envergonha do caso que ele teve, foram registrados por Epstein. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu me envergonhava de ter contato com aquela moça. Moça não, com aquela criança. E vários presidentes, pessoas importantes, todos com relacionamentos péssimos com crianças. E ele fala, olha, quando eu entrei, que eu vi como os ímpios vivem, eu entendi que a maior prosperidade não estava lá fora, estava no que eu sentia com Deus, porque a graça de Deus, o poder de Deus, aquilo que Deus dá, não me causa dores. E às vezes a gente fica esperando que essas dores venham para mim. Quando você sentia assim aquele vazio existencial, vazio repentino espiritual bate na sua vida, uma das coisas que eu uso, vai lá, técnicas pessoais. Bispo, o senhor gosta de música mundana? Para ser sincero, eu não lembro de nenhuma assim. Mas quando eu era mais jovem,
eu ouvia mais porque eu estava. A gente tem uma audição mais assim, mais global. Você acaba ouvindo porque você está no ambiente. E vem aquela música. Opa. Naquele momento que vem aquela canção que eu não sei nem quem era. Como é que eu fazia para fugir daquilo? Para não me envolver? Daqui a pouquinho eu estava lançando e fazendo um culto e eu... Não. Naquele momento eu parava, não deixava aquilo se transformar numa tempestade, parava um pouquinho e cantava uma música que eu adotei como terapia para a minha vida. Uma canção que eu cantaria até hoje. Eu queria muito estar ouvindo aquele... Isso não me pertence. Trocava aquele pensamento intrusivo por algo que me trazia paz, e daqui a pouquinho aquele pensamento mal, que seria uma tempestade avassaladora para roubar o meu coração, meus sentimentos, meus sonhos, chorar por aquela mulher que largou, era transformado em uma adoração genuína ao Senhor. Em questão de minutos aquilo passava. Mas se eu fosse dar ouvido, então o que eu preciso fazer? Quando aquilo vier contra mim, essas incertezas da vida que batem, por que aconteceu comigo? Por que eu? Quando vier essas coisas no seu coração, como veio no meu, eu vou lá na Bíblia, abro algum trecho da Bíblia, uma palavra da Bíblia, e falo: Deus, se verdadeiramente a tua palavra é luz para o meu caminho, então ela vai ter que iluminar agora. Eu não vou sair daqui enquanto não acender. Vai acender. Essa palavra, o Senhor diz que a sua palavra, o Senhor diz, não fui eu quem inventei, o Senhor diz que passa os céus e a terra, ou seja, tudo passa, mas a sua palavra não passa. Então eu quero me firmar nessa palavra que o Senhor diz que não passa, é nela, não é em outra coisa não. Vai ter que mudar a minha vida. Vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Vai ter que mudar, porque Davi falou que o Senhor era o pastor dele. Então o Senhor é o meu pastor. Tem uma palavra muito legal. Foi assim, a gente tem os nomes que a gente dá, né? Que é assim, é uma palavra que foi rema, transformadora na minha vida. Salmos 27:10. Todas as vezes, isso há muito tempo, já teve curas, libertação. Todas as vezes que eu queria meditar sobre alguma coisa ruim da vida, que Deus... Isso mesmo. Todas as coisas que eu queria meditar sobre coisa ruim da vida, sobre as injustiças que alguém me fazia, e que você pensa: não, essa pessoa não tem sentimento. Ela tem sentimento sim. Ela sabe o que é abandono, ela sabe o que é dor, ela sabe o que é ser isso. Ela sabe. Ela não é alguém sem sentimentos, ela sabe o que é aquilo. Todas as vezes que aquilo quis pegar o meu coração, e antes que se transformasse numa tempestade, que eu não conseguiria mais acalmar aquela tempestade, eu me lembrava assim: o Senhor me acolheu, o Senhor tem que me aceitar. Pronto. A gente cantou ainda agora: eu não saio daqui. Que a ideia foi sua de me chamar, então agora me aguente e me mude. Porque meu pai já foi, minha mãe já foi, me abandonaram, mas o Senhor não. O Senhor não abandona. O Senhor não me larga. Então, quando eu assumo essa questão da palavra, eu aprendo de verdade. Quando eu não protelo o meu relacionamento com Deus, eu aprendo a pegar aquilo que seria um grande problema, que amanhã eu não consiga nem mesmo resolver, que vão me causar perdas grandes, enormes, vão me causar a tomar de decisões que vão até me ferir em algum momento. Eu resolvo aquilo antes que se transforme numa tempestade. Eu olho para Jesus no meio da tempestade, dizendo o seguinte: olha, aonde vocês colocaram a fé de vocês? Vocês acabaram de ver eu multiplicando pães e peixes para a multidão comer. Vocês acabaram de ver milagres.
Aonde que vocês colocaram a fé de vocês? Se o Senhor, presta atenção, acalmou o vento, a tempestade, eu também tenho a mesma autoridade. Esse dia eu estava orando por uma senhora, lá em casa inclusive, e quando nós começamos a orar por ela, eu vi quando veio uma tempestade enorme sobre a vida dela, sobre a família dela, e a única forma que tinha daquele vento avassalador não destruir tudo, era ela se colocando em oração em frente àquele alvoroço de vento. A posição dela ali, diante daquela dificuldade, daquela tempestade, ia fazer com que aquele mal não atravessasse ela e destruísse completamente aqueles que são dela. Mas há o medo. Não. Luta, vou não tem problema não. Visitar alguém no túmulo depois vai ser normal. Visitar alguém na UTI vai ser normal. Viver com a falência vai ser normal. Sabe assim, não tem como protelar essas coisas. Nós aprendemos. Segunda coisa que eu aprendo quando eu não protelo. Segunda coisa vamos lá. Esse nós lemos essa semana agora. Êxodo capítulo 14. Eu, quando era criança, as formas como a mensagem é passada, né? Assim, e uma criança, ela é muito visual. Eu não sabia ler, mas sabia entender aquela cena. Eu aprendi a ler antes de ser alfabetizado, porque eu vi a cena e descrevi o que tinha nela. E eu lembro daquele homem Moisés tocando as águas do mar com um cajado, aqueles quadros que foram vendidos, muitos deles, né? Tocando com o cajado, e as águas se abriam, e eu, igual um cachorro em frente a uma máquina de frango, ficava lá olhando, imaginando como que aquelas águas estavam abrindo. Não precisava fazer mais nada, eu criava tudo na minha mente. Não tinha cinema, eu criava tudo, meu Deus. Imaginava a largura, a altura da parede, mas eles pisaram na lama, não passaram a pé enxuto. Ou seja, depois que a água secou, veio alguém tirando a lama para eles passarem como se estivesse asfaltando ali dentro do mar, pisando em areia firme. Eu ficava tempos e tempos em frente àqueles negócios ali, e ia para casa pensando naqueles quadros. Uma das coisas que eu aprendo quando eu não protelo, eu aprendo a abrir caminhos em meio a quaisquer dificuldades. Moisés chegou diante do Senhor e fez como muitos de nós fazemos. Senhor, tenha misericórdia de mim. Sou teu servo, te sirvo há tantos anos, sou lá do monte, meu Deus. Se você quiser, eu compro lenços para ajudar a enxugar as lágrimas, porque você pode chorar à vontade, vai ter tempo. Se não der, a gente compra mais. Oferta de lenço. E fica reclamando do filho, da situação, da dificuldade, da luta. Oh, meu Deus, meu Deus. Eu imagino Deus assim, brincadeiras, mas é só para imaginação, só para vocês entenderem. Eu imagino você numa situação dessa, Deus chama assim: ei, anjo, só para não ficar só, fica aqui, só ouve ela aqui. Eu estou ocupado com outra coisa, assim, brincando assim, estou ocupado com outra coisa. Você chorou ali 1 hora, 2 horas, se lamentou, depois você se levantou, Deus está aqui ocupado fazendo outra coisa. O anjo chegou: ei, ele já foi. Ah, tá, já foi, então deixa eu voltar aqui novamente. Resolve? Não. O que resolve? Atitude. Bispo, claro, você se sentiu melhor, porque você chorou. O seu coração, as suas emoções, você se sentiu mais leve, mais aliviado. Você sentiu que mudou. De fato mudou? Não. Porque quem mudou não está muito interessado nesse negócio aqui não.
é melhor para você do que para a solução. Moisés, diante do Senhor, fala: meu Deus, que negócio é esse que o Senhor fez? O Senhor nos tirou do Egito, nós caminhamos pelo deserto, agora lá vem Faraó com os carros e cavaleiros atrás de nós. Nós poderíamos ir por outro caminho. Foi o Senhor que deu a ideia de a gente vir por aqui. O Senhor é muito perverso. O Senhor nos trouxe para morrer. Deus, o que eu faço? O povo vai me despedaçar. Eu trouxe o povo numa emboscada. Estou diante de um mar. Meu Deus, o que eu faço? Imagino eu, Moisés, ficando ali meses e meses clamando. É claro que o texto não me possibilita imaginar que foi tanto tempo, mas ficou um bom tempo clamando. E o Senhor fala para ele, versículo 15: olha só, Moisés, por que você clama a mim? Eu deveria clamar a quem? Porque você clama a mim. Se você já teve uma experiência de quem eu sou, se você já viu os milagres que eu executei no Egito, se você já viu como que eu te chamei lá na sarça ardente, se você experimentou todos os meus livramentos, o que mais eu preciso fazer para que você creia? Diz ao povo, Moisés, imagina a cena aqui. Na época eu não conseguia imaginar dessa maneira, porque eu não conhecia bem o texto, não sabia ler direito. Mas o que eu posso entender? Imagina assim um mar, e Deus falando com ele aqui de cima do mar, a exemplo: Moisés, diga ao povo que marcha. Vamos ser racionais? Vamos, racionais. Deus, o Senhor está brincando, né? O Senhor nos trazer para cá para morrer, tudo bem, que a morte é um negócio o Senhor dizer para nós entrarmos no mar, agora é brincadeira, de verdade. Moisés, não é a mim que você deve clamar. Diga comigo, é ao povo que você deve ordenar. Moisés, você tem duas ordens a dar. A primeira delas é não parar diante daquilo que veio para fazer você parar. Não pare. E a gente cantou durante muito tempo, mas pode lembrar hoje: se as águas não se abrirem, aí a gente volta lá no texto que a gente leu anteriormente, pertinho lá de Pedro, né? Nós passaremos sobre as águas. Não parar. Bispo, é muito fácil dizer: eu não sou extraterrestre, eu não nasci hoje, tenho um aninho, 3 dias de vida, eu tenho mais de 50 anos de taca. Não existe solução de problema para quem não quer solucioná-lo. Deus não vai resolver esse problema, porque a solução desse problema não está mais em Deus. Ele já delegou a mim. Moisés, dê 2 ordens. Primeiro, peça para o povo marchar. Segundo, Moisés, é lição de vida ensinada a um homem de mais de 80 anos. Se você que tem 15, 16, 30, 40, 50 anos não aprendeu isso, aprenda, porque é a mesma técnica que foi aplicada com Moisés, serve para você hoje. Dê 2 ordens: nós vamos marchar e vamos passar. Agora é o seguinte: as águas vão se abrir. Pega o cajado que você tem. Bispo, o que é cajado? Podemos chamar cajado de experiência? Sim ou não? Eu não tenho um cajado formal. Pode ser um cajado? Não, pode não. Alguém me arruma um cajado aí, por favor. Isso, tira aqui um cajado. Isso, pode ser um cajado? Tira aqui um cajado para mim. O pessoal do louvor pode subir, tá bom? Isso, tira esse cajado aqui para mim. Isso. Tem não? Não tem problema não, fecha aqui, para ser um cajado bem legal. Isso. Esse daqui é o meu cajado. Diga comigo: eu estou vendo o tamanho do cajado que o bispo tem.
Dá até para resolver alguns problemas com vocês, né? É uma arma secreta. Não. Por favor, David. Eu posso dizer que o meu cajado são as minhas experiências? Deus, presta atenção. Eu tenho aprendido durante muitos anos quem é o Senhor. Eu tenho te conhecido pelo teu nome. Eu sei quem o Senhor é. Eu posso dizer que o meu cajado, nesse caso aqui, é o meu conhecimento do que eu tenho da palavra de Deus, sim ou não? Eu posso dizer que o meu cajado é a pessoa que Deus colocou ao meu lado, sim ou não? Eu posso dizer que o meu cajado é a fé que Ele me ensinou a ter nas adversidades, sim ou não? Diga, eu tenho não apenas um, mas vários cajados. Pegue apenas um deles, toca nas águas e ordena que elas se abram. Quando você crê em Deus, quando você não protela, Deus vai te dando cajados, experiências, vivências, decisões tomadas, e você entende que o Deus que operou ontem é o mesmo que opera hoje. O Deus que fez milagre ontem é o mesmo que faz milagre hoje. O Deus que transformou ontem é o mesmo que transforma hoje. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Use esse cajado para abrir portas que não existem. Usa. Deixa eu encerrar com vocês. Vamos ficar em pé, vamos. Eu não sei quais são os mares que impedem você de acessar ao local do destino que Deus tem para você. Eu não sei quais são as portas que estão fechadas que impedem você de entrar para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Eu não sei quais são as crises que você está passando. Eu não sei nada da sua vida, mas eu sei de algo muito legal. O apóstolo Pedro, presta atenção, isso é muito legal, muito simples de ver. Quando ele precisou ter uma experiência com o Senhor, uma experiência nunca repetida pelos homens depois, que é andar sobre as águas. Pedro olhou, viu que era o Senhor, é um fantasma, é um fantasma, não é o Senhor. Senhor, se for o Senhor mesmo, mande que eu ande sobre as águas. Quem quer ter uma experiência dessa? Eu quero, de verdade, eu quero. Jesus falou: Pedro, sou eu, por favor, venha ao meu encontro. Era algo que estava impossível aos homens se aproximar de Deus. Venha ao meu encontro. E Pedro andou sobre as águas, e Pedro estaria andando sobre as águas até hoje, se não tivesse duvidado que aquele que tem poder para fazer qualquer coisa tinha chamado ele para andar sobre as águas. Eu não sei qual é o nível de luta, de dificuldade, de dor que você está sentindo, mas o mesmo Deus que ordenou a Pedro: anda sobre as águas, Ele te chama nessa noite a andar em cima do milagre que Ele tem para você. Não é algo para amanhã, é algo para hoje, é algo para agora. Ele é o Deus que pede que nós hajamos agora. Veja só, de maneira bem sucinta, coisas que você não deve protelar. Primeira delas, assim, na ordem que eu vou falar, mas não necessariamente nessa ordem. Uma delas, uma delas, obediência.
Eu não entendi o que Deus está fazendo. Você não foi chamado para entender imediatamente, foi chamado para obedecer imediatamente. Arrependimento, já falei. Você não Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Se você quer ter pecados apagados, não deixe para se arrepender amanhã, é hoje. Coisa que você deve fazer imediato: vigiar. Vigiai e orai. Porque se vocês não vigiarem e não orarem, vocês vão cair em tentação. Bispo, eu estou numa tentação tremenda. Não resolve mais. Faltou vigilância. Se tivesse vigiado, não estava sofrendo agora. Se tivesse fechado aquela brecha lá no momento certo, não estava sofrendo agora. A carne é fraca, você já sabe. Coisa que você precisa fazer: decidir hoje ser uma pessoa pura. Pura. O meu coração, ele é muito contaminado, muito ruim. Eu tenho um coração perverso. Pense num cabo do coração ruim, sou eu. Tudo bem, você pode levar a vida que você quiser, mas hoje eu te convido para decidir, porque a Bíblia fala que bem-aventurados, a palavra bem-aventurado é o seguinte: é abençoado, abençoado, bem-aventurado aqueles que são limpos de coração, porque quem é que vai ver a Deus? Não é o mais corajoso, o mais forte, o mais valente, o mais inteligente, o mais sábio. Não! Quem vai ver a Deus são aqueles que têm um coração limpo. O meu coração era contaminado, mas hoje eu decido que ele será limpo. E quando ele clareia para mim, a primeira pessoa que eu tenho é a pessoa de Deus na minha vida, porque quem tem um coração puro, Deus se aproxima dele. Entre outros, que eu vou encerrar. Coisas que eu preciso fazer agora. Não protege. Vira para a pessoa que está do seu lado agora, num ato bem profético. João 13:34. Jesus falou o seguinte: olha, amai-vos uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei vocês. O que vai manter você nessa igreja é o amor que ela sente por você. Quem quer hoje dar um abraço em Jesus? Você quer? Você quer de verdade? Me dá um abraço. A pessoa mais próxima de Deus na sua vida é a pessoa que está do seu lado. É a Ele que você deve amar insubstituivelmente. Não é amanhã, é hoje, é agora. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe alguém maior do que isso. Dessa mesma maneira traz amor uns com os outros. Eu amo essa aqui é fácil. Essa aqui também.
E eu quero que vocês me ajudem nesse negócio. Você precisa saber, 2 Coríntios 6:2. Você precisa saber que uma porta de salvação e solução se abre. Moshe, Deus, depois. Moshe, depois eu faço. Porquanto, diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Não deixe para aceitar Jesus amanhã. Hoje a porta da salvação se abre para você sair daqui como uma nova pessoa, transformada, remida, lavada com o sangue de Jesus. É hoje, não é amanhã, é hoje. Agora eu quero que você me ajude. Se tem alguém do seu lado que ainda não confessou Jesus como Salvador da sua vida, que precisa reconciliar com Jesus nessa noite, vem para cá que eu quero orar com você. Pode vir, pode vir, pode vir. Se tem alguém que precisa receber Jesus no seu coração, para ter a vida transformada, mudada, completamente mudada, vem. Pode vir, tem espaço, não tem problema não. Pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje é o dia que Ele escolheu para nos salvar. Esse é o momento propício. Agora, hoje é o dia da salvação, o dia de transformação, o dia de cura, o dia de perdão, o dia de libertação. É hoje que Jesus quer mudar completamente a sua história. É hoje que Ele quer mudar a sua vida. É hoje. É hoje, não é amanhã. É hoje, não é depois de amanhã. É agora. Esse é o momento aceitável. Estenda sua mão para cá, querido. Estenda sua mão para cá. Ore por eles.